bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a honra em receber aqui no nosso estúdio a doutora Paula Furtado, ela que é médica cirurgiã plástica. Doutora, que prazer te receber aqui no nosso programa, Prazer finalmente, é meu. né? Finalmente. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria muito grande falar com você sobre medicina, empreendedorismo, Sim, suas viagens, suas especializações no exterior, uma sim. conversa muito gostosa, tenho certeza. Mas minha primeira pergunta é sobre a sua escolha pela medicina. Eu sei que antes de cirurgiã plástica você foi cirurgiã geral, o que é um grande diferencial, né, doutora? Sim, sim, com certeza. Assim, a escolha pela medicina já foi algo que eu falo que assim, não tem como eu desvincular isso de Deus, porque foi muito Deus na minha vida. Minha família é toda de empreendedora, os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, todo mundo foi para esse lado e eu fui a ovelha que saiu para medicina. Olha só. Então foi um caminho um pouquinho diferente do que eles percorreram. E a medicina foi algo que brotou no meu coração desde criança. Então eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu sempre gostei de mexer com planta, de entender a ação das coisas, das células, e isso sempre me encantou. Uhum. E aí, a escolha da medicina foi algo assim, realmente que foi encantando meu coração ao longo da minha vida. Então, minha primeira redação, minha mãe conta que tá lá escrito: quando eu crescer, vou ser médica. Eu só não cresci. Pequenininha já Pequenininha eu já queria ser queria ser médica, que médica. lindo. Então, depois disso, eu fui para cirurgia geral e foi assim um caminho também bem assim complexo de percorrer, porque poucas mulheres escolhem esse caminho. Então, a cirurgia geral ela é muito pesada, né? Ela demanda muito fisicamente, Uhum. emocionalmente. Sim. E assim, além de toda a complexidade, né, da cirurgia geral, então assim, foi um tempo bem assim especificamente conturbado assim na minha vida nesse sentido físico, porque eu acabei adoecendo nesse período, porque eu trabalhava muito, muitas Muitos horas, plantões, muitos plantões. madrugadas, imagino. Eu fazia tipo 112 horas por semana. Então era assim, eu ia visitar só a minha casa a cada 3 dias, assim. Isso Então, lá em Belo Horizonte, não, isso foi em Patos de Minas. em Patos. É, Que eu legal. escolhi ir para Patos de Minas através de um programa de hospitais que tem em Minas Gerais, que chama Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FEMIG. Uhum. E esse hospital da FEMIG, eu escolhi lá, eu tinha passado em 12 lugares, 3 Uau. estados diferentes. Nossa. E foi assim, nossa, super difícil de escolher para onde ir. Eu até vim em São Paulo conhecer os hospitais. Quando eu cheguei em Patos, eu encantei. Por quê? Era um lugar onde era um hospital regional que atendia mais de 1 milhão de pessoas. Uhum. E eu estava ali com poucos residentes, então eu sabia que eu ia colocar a mão na massa mesmo. Uhum. Cirurgiã raiz Raiz ali. mesmo. Então, assim, não tinha aquela coisa de R+, que a gente chama, que é o R da Uro, o R da Procto, não. Era, tipo, só cirurgia geral e pancada. Então, a gente que operava Muita tudo. emergência, imagino. Muita emergência. Ali tem aquela rodovia que passa para Brasília, tem muito acidente ali. Ali tem muita briga ali de facções e tudo mais, então acaba tendo tiro, facada, essas coisas todas. Então eu peguei de tudo que você pode imaginar, Uhum. mesmo assim, tanto de lesões graves de aspectos urbanos até rurais. Então acidente com animais e tudo mais. Então assim, foi uma escola para mim. Teve um dia que eu lembro eu acho que já uns 3, 4 dias já no hospital. Era, acho que carnaval, não lembro, ou Semana Santa, enfim. Eu me lembro de olhar para o meu Crocs e tava todo sujo de sangue, assim. E eu falei assim, nossa Deus, será que tá certo isso aqui mesmo? Acho que eu tô sendo preparada para um novo Vietnã, só pode. Porque Uma guerra. aquela guerra, assim, sabe? Mas, assim, um ensinamento absurdo. Nessa época eu adoeci porque não comia, não dormia. Então eu peguei uma super bactéria. Que idade você tinha, Eu tinha doutora? 27 anos. 27. E foi um grande ensinamento para mim. Eu falo que foi um divisor de águas. Porque nessa época eu sempre fui muito agitada. Meu pai fala que eu sou ligada no 440, assim. Uhum. Então eu sempre fui muito acelerada. Eu cresci num ambiente masculino, os meus irmãos homens, os meus primos todos homens, os meus tios todos homens. Então assim, eu tenho uma família muito grande. Uhum. Então eu acabei cresci assim no meio de homens na fazenda, tirando leite e puxando esterco no curral, e etc. E andando. Minha primeira queda a cavalo foi com 4 anos de idade. Meu Então, assim, Deus. muito ativa, Destemida. destemida.
Então, assim, quando eu tava na cirurgia, eu sabia que fazia parte de um outro destemida, que eu tava puxando de um novo conhecimento, mas eu não tive um limite ali pra dizer, não, calma, né? Tipo, peraí, Uhum. existe um limite pra sua saúde, eu não tive esse limite. Sim. Tava Você só chegando, queria servir o ser humano ali. Você só queria essa é a salvar Paula. vidas. Eu amo servir. A minha linguagem de amor é servir, eu Uhum. amo servir, eu amo ir para campo missionário. Aí todo mundo olha o meu estereótipo assim de bonequinha, sabe? Uhum. Mas não imagina É como que eu sou, assim, verdade, ó, é que eu verdade. arregaço a manga, coloco um tênis e vou, sabe? E eu cresci assim. Uhum. Então, ali naquele momento, eu queria realmente dar o meu melhor para toda a demanda que tinha ali naquele hospital Uhum. para poucos residentes. E aí estava chegando uma superbactéria no Brasil que entrou por Brasília e como a gente estava próximo Certo. ali, ainda estava muito desconhecido, um campo muito enigmático ainda Uhum. dentro da medicina brasileira. Então eu comecei a ter os sintomas assim diferentes. Fui transferida para Belo Horizonte, para um grande centro de Belo Horizonte. Ali eu fui tratada dentro da pneumologia. Eu peguei então no pulmão, mas aí eu tive infecção generalizada, Nossa. sepse. Aí foi pro coração, tive infecção não só pulmonar, mas cardíaca. Aí pegou esôfago, rim, enfim. E aí eu fui tratada por 27 Ficou médicos. entre a vida e a morte. Fiquei numa UTI separada, né? Eles montaram uma UTI num quarto separado, que eu não podia ter contato com pessoas, que eles não sabiam que eu tinha. E aí, quando eu tomei todos os antibióticos possíveis no Brasil e eles falaram não tem mais jeito, já no sentido de despedida mesmo, assim, de preparar minha família já para, ó, tentamos de tudo. Aí o meu médico teve a brilhante ideia, que ele era assim muito conhecido dentro da pneumologia. É ainda, ele pediu um off-label, que a gente chama, que é um remédio que está em teste, em fase de teste, Uhum. fora do Brasil. E não está aprovado pela E Anvisa. ainda não estava, mas ele vem num sentido off-label. Sim. E aí ele foi então que realmente fez efeito. E aí Uau. foram 48 dias de guerra, de luta, entendendo o lado do Do paciente. paciente. É. E ali foi terrível, assim, as pessoas te dando banho, você assim, eu que sou muito Na mão dos agitada. médicos, das Aham, opiniões, aham. Eu inerte. enfermeiros. E eu falava assim, gente, eu não tinha força nem para conversar, eu ficava 100% no oxigênio, eu não podia tomar banho, né, assim, tudo com oxigênio e tal. Chegou a ficar inconsciente? Eu não, eles me sedavam, mas eu não cheguei a realmente ser entubada, graças a Deus, porque ele fez um negócio que chama resgate alveolar e tudo mais, graças a Deus. E aí, eu lembro de eu falar assim, gente, eu tô só com uma sinusite. Tava otimista ali Eu, naquele na momento. sério, eu não queria aceitar, sabe? Uhum. Até que teve um dia que eu caí na real. Eu falei, gente, eu acho que eu realmente tô indo. E aí eu conversei com Deus. Eu falei, Deus, chegou o meu tempo aqui na Terra? Finalizou? Tão nova. Eu cumpri tudo. Eu lembro do cardiologista conversando comigo, porque eles estavam me preparando para fazer um negócio que chama janela pericárdica, porque meu coração tava com derrame. E aí o cardiologista falou, filha, o que que você fez da sua vida até hoje, com 27 anos? E ele me confrontou. Aí nesse dia, Tipo, reage. é, eu orei e falei, Senhor, chegou o meu momento? Porque se chegou, tudo bem, eu tô pronta para ir. Uhum. Mas se não chegou, então eu sei que o Senhor pode me resgatar. Dali eu lembro que a minha mãe, cara, ela não arredou o pé dali, ela orando o tempo todo e Qual tal. o nome dela? Irna. Irna, um beijo então pra você. É, mãe, obrigada. E aí ali ela começou a também guerrear e tudo mais. Ela já tava nessa guerra e tudo. Mas eu reagi, entendeu? E eu entendi que era o propósito de eu continuar. Mas ali eu entendi. Existe um propósito maior para mim dentro da medicina. Não é só sobre ser médica. Existe Uhum. algo muito mais superior. Eu lembro de o início de uma parada cardíaca que eu tive. E aí eu só me lembro de ver uma luz muito grande, mas muito grande. Eu via a luz até nas minhas costas e era a única coisa que eu via, era luz, assim, eu não via sombra, sabe? Era só luz. Mas eu sentia um peso na minha testa, assim. Era o meu pai com a mão na minha testa, orando, pedindo a Deus para não me deixar ir. E aí, esse dia foi muito forte. Eu tenho ele muito marcado dentro de mim, porque eu sei que existe um propósito aqui,
sabe? Foi Então, a sua assim, primeira experiência sobrenatural na vida. assim, eu já tive outras, mas essa em relação a pacientes, para entender o meu propósito real com os meus E pacientes, se colocar no lugar deles realmente. realmente. Entender assim, o que que é tomar agulhada a cada não sei quantas horas, eu Te perdia acordarem o pra... acesso toda hora. E eu pegava, eu tenho cheio de marcas aqui, porque pegava a arterial, então assim, toda hora picando lá na artéria, nananã. Então assim, aquela coisa cara, quando eu vejo assim os pacientes, eu tenho muita sensibilidade Muito de mais cuidado, talvez, na hora de até atendê-los. com a emoção deles, entendeu? O Uhum. cuidado de falar assim, tá tudo bem, eu tô aqui com você, eu não vou sair do seu lado, sabe? É só uma cirurgia estética. Eu sei que tudo isso aqui é muito novo pra você, tá dentro desse bloco, mas nós vamos orar, vai ficar tudo bem. Era só o que eu queria que as pessoas fizessem comigo, mas a minha mãe fez. Uhum. Entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito Você fantástica. acha que isso falta nos hospitais? Essa Falta, parte mais espiritual? falta, Falta muito. falta. É muito técnico, muito É, frio. muito. E a medicina por si só, como ela lida com a morte e com a vida com muita é, E frequência, frieza, talvez. eu acho que aí se torna frio. Uhum. Porque você realmente lida com a morte muito, principalmente na cirurgia geral, a gente lida muito com a morte. Uhum. Então ela vai se tornando uma. Corriqueiro. É. E tudo que se torna corriqueiro, a gente acostuma. Sim. E isso eu falo que é uma linha tão tênue entre você não se acostumar com aquilo e dizer assim, não, não é mais uma pessoa. É mais uma família, é mais uma O história. universo inteiro, um ser humano. Só que a gente também tem que ter aquele outro limite de não se conectar demais, porque senão você entra em depressão. Que difícil, doutor. É, Tem que ter dom tem. mesmo, vocação para isso. Agora, voltando à sua história, à sua linha do tempo, da vida, da sua Sim. carreira, da sua trajetória empreendedora. Onde entra a cirurgia plástica? Naquele momento, você já sabia que era cirurgia plástica? Não, eu tinha certeza que não era cirurgia plástica. E como é que foi, então? Eu queria, sim, muito sangue, traumatologia. Gente, olha, admiro. Quem gosta de trabalhar com sangue, que bom que existem pessoas assim. Né? E assim, eu trabalhei num hospital de trauma em Belo Horizonte, que é o João 23, e lá é assim, muito trauma o dia inteiro, é só trauma mesmo. Então eu amava aquilo ali e tal. E aí, assim, eu entendi que era a plástica porque, de novo, Deus, assim. Eu comecei a perguntar para Deus: Deus, o Senhor conhece o meu futuro? Uhum. O que que o Senhor quer que eu faça que vai realmente fazer parte de um propósito maior? E aí eu abro mão da minha vontade para que seja feita a sua, sabe? Quando Jesus fala que seja feita a tua vontade aqui na terra. Uhum. Então eu falei, Deus, que seja feita a tua vontade através de mim, assim. E aí eu falei, eu vou tentar várias especialidades, mas para eu passar na que o Senhor tem, eu tenho que passar em primeiro lugar. E aí eu sabia que eu não ia passar na plástica, porque pensa, eu já tinha passado por isso na cirurgia geral. Uhum. Então eu sabia que passar na plástica, que era o mais difícil, não ia Todo mundo acontecer. queria. Todo mundo queria. Então eu falei assim: ah, vou passar no mais fácil. Uhum. E é lá que Deus vai me colocar. Mas não, você acredita que passei na plástica? Uau! E isso quanto tempo depois dessa experiência Ó, eu tive essa experiência no primeiro ano da residência, então foi 2 anos depois, né? Uhum. E aí eu passei na plástica, ainda fazendo a residência de cirurgia geral, já terminando a residência de cirurgia geral, eu já entrei na plástica. Então eu terminei já a geral, já entrando na plástica. E aí eu passei em primeiro lugar e num hospital que só tinha uma vaga. Uau! Em Então, Minas Gerais. em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Ali, o meu primeiro ano foi muito difícil, porque eu não gostava. Eu não gostava da plástica. Então eu ia por obrigação, e aí eu falava assim: Deus, então me faz amar isso aqui. Porque se o Senhor me quer aqui, me faz gostar disso aqui, sabe? Então foi muito difícil mesmo pra mim no primeiro ano. Eu queria desistir todos os dias. Nossa, e o que te manteve firme ali? Uma paciente que operou mama, e ela tinha uma mama enorme. E aí no consultório eu fui tirar o curativo dela. E ela começou a chorar. E eu me lembro, eu me emociono, porque foi tão forte. A mama dela era tão grande. E quando ela falou Tirou o que peso. tirou o peso e falou assim: Nossa, eu vou conseguir chegar em casa agora e não vou precisar me ajoelhar para perder o peso. Então ela ajoelhava para colocar a mama no chão para perder um pouco o peso da mama. Da coluna que sobrecarrega o corpo inteiro. Cara, naquele momento ali eu falei:
É isso. Cara, é isso. Eu vou ajudar pessoas. Não é sobre querer ser mais bonitinha, não sei o quê. É muito mais do que isso. Então eu comecei a entender o lado humano disso. Daí eu me conectei. Da cirurgia não só estética, mas reparadora, que É, devolve qualidade de vida. isso. E aí eu comecei a entender que até a estética tá ligada a essa alma que muitas vezes tá doente, adoecida Claro. por bullying, por baixa autoestima. Então eu conectei. Aí eu entendi o propósito. Sensacional. É. Doutora, você opera de tudo. Eu sei que o corpo inteiro, os seus Aham. pacientes ali no Instagram falam muito bem do seu trabalho. Sim. Fiquei encantada com o seu conteúdo, não só Obrigada. sobre medicina, a gente vai falar de outras coisas também depois. Sim. Mas você se especializou em nariz, em Foi. rinoplastia, né? Falando tecnicamente aqui. Por Isso. que a rino? Então, quando eu estava no meu último ano da residência de cirurgia plástica, quando eu comecei o meu último ano da plástica, eu comecei a orar. Eu tinha um culto às quartas-feiras da manhã, quartas-feiras, 6:30 da manhã, que eu comecei a orar ali. Deus, era 6 horas da manhã. Senhor, o que que o Senhor quer pra mim? Agora eu vou formar na plástica. É pra eu ficar em qual setor da plástica e tal? E aí eu tinha esse encantamento pela rino. E o meu chefe que operava rino, assim, quase que todos os dias, ele teve um AVC, bem no meu ano. E aí nossa, sabe quando você fala assim, cara, então não é rino? Então eu fiquei o ano inteiro assim, ai Deus, o que que o senhor quer? Eu queria tanto rino, mas eu acho que não é rino. E aí quando foi novembro, teve um congresso de cirurgia plástica em Belo Horizonte, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e me convidaram para levar o Dr. Dean Toriumi no aeroporto. E ele é um otorrino, que é americano, e eu levei ele, fui conversando com ele em inglês e tudo, e ele quase perdeu o voo, e eu ajudei ele, aquela coisa toda. Então aí eu mandei um e-mail para ele, me deu o e-mail dele, e ele falou: vem passar um tempo comigo. E foi um convite, assim, inesperado, E genuíno. genuíno, e que, assim, que aconteceu realmente porque, de verdade, eu jejuava todas as quartas-feiras e orava todas as quartas-feiras. Então, de novo, não tem como, é Deus mesmo, sabe? E aí, um monte de gente tentava ir com ele e ele me convidou. E ele falou assim: quando que você forma? Aí eu falei: mais ou menos fevereiro, março. Ele falou: tá bom, a minha secretária vai te ligar. Abril, a secretária entrou em contato comigo. Uau. Me ligou dos Estados Unidos. Eu até achei que era trote. Aí ela. Quando é bom demais, né? A gente desconfia. Ela falou assim: eu estou ligando em nome do Dr. Dean Toriumi, não sei o que. Sim, ela. É que ele está esperando você. Você pode vir em maio? Uau. E aí, maio, eu já tava lá e fiquei até. Aí eu fui, Isso em que voltei. ano, Depois. doutora? Só para quem tá assistindo entender. 2016 ou 15. Não lembro se foi 15 ou 16. 10 Acho que foi anos 16. aí. É. Quase 10 anos. E aí, depois, eu fiquei um pouquinho no Brasil, voltei. Aí, fiquei lá até dezembro. Fui no congresso com ele em dezembro e tal. Finalizei, voltei no Natal pro Brasil. Assim, foi, cara, absurdo, assim, a experiência que eu vivi. Porque ele me colocava mesmo nas cirurgias e tudo. Aí E você aí, se realizou, aí você eu me se realizei. encontrou. Aí eu falei, cara, é isso. É Que nariz. legal. E aí, depois eu recebi o convite de ir me inscrevi pro Dafras, que é um programa que tem. E aí eles me convidaram extensivo para fazer não só a Alemanha, que é onde eu queria, mas também para a Turquia. Que legal. E Então, aí foi muito você se Deus, cara. As portas foram se ultra abrindo. especializou. Eu me ultra especializei. Mas assim, você entende que as coisas foram chegando, Fluindo. fluindo. Você atribui esse sucesso natural à sua fé? Total, À sua entrega total. para a espiritualidade, para Sim. Deus? Sim. E era assim antes desse Desde seu criança. problema? Sempre foi? Sempre foi. Desde criança, assim, eu sempre me entreguei para esse lugar, sabe? O normal lá de casa seria eu ir para empresarial, né? Seguir a carreira do meu pai, pegar a empresa do meu pai. Não, mas eu realmente entendi os meus propósitos em Deus, entendeu? Essa é a sua missão humana. Exatamente. Eu sempre fui para esse lugar da missão. Aí depois eu parei um tempo. Depois que eu fiz todas essas especializações, eu fui para um sabático nos Estados Unidos. E aí eu fiz esse sabático lá, entreguei tudo. Deus falou: tá bom. Ele me fez 3 perguntas: quem é você? Para onde você está indo? Quem é o seu Deus? Basicamente as perguntas que fizeram para Jonas quando ele estava no barco ali.
E aí eu entendi que não, eu sou a doutora Paula. Ele falou, tá bom, pra onde você tá indo? Eu falei, pra onde a medicina tá me apontando? Ele falou, então quem é seu Deus? E aí ali eu entendi um confronto de tipo, eu acho que a medicina tá sendo mais Deus dentro de mim do que Deus em si só, assim. Por si só, ele é um Senhor. Então, eu parei tudo, entreguei tudo, fechei tudo e fui Confiou. fazer um sabático. Nada a ver com a medicina. Então, eu fui para uma teologia, fazer teologia nos Estados Unidos, Que legal. já com missão mesmo, para um campo missionário. Fiquei um ano nesse sabático, fazendo ali minha entrega para Deus mesmo, ajudando pessoas. Ia em bairros pobres ali na Califórnia, ajudava e tal, tal, tal. E lá eles precisam, hein, com uma Muito. epidemia ali Ali de drogas. muita droga, muita droga. Então a gente foi um período muito forte da minha vida também de reconexão e tal, e foi recente. Aí explodiu a pandemia, eu estava lá. Uau. Eu fui em 2019, voltei em 2020. Então foi assim, foi um período maravilhoso, foi assim, recarregada, do seu foi propósito. isso. Foi. Mas já querendo trabalhar com cirurgia plástica Não, já ainda. trabalhava. Sim, mas já trabalhava, mas você quis retornar para cirurgia plástica de qualquer Aí, maneira. quando eu retornei no meio da pandemia, Deus me entregou a plástica toda de volta. Um monte de paciente me esperando que eu não Uau. esperava. E foi muito Que interessante. legal, tá vendo? O que é nosso tá guardado, né, Aham. doutora? A A gente não gente não, pode eu desconfiar falo assim, ó, a nunca. gente não está atrasado para nada. Uhum. Às vezes alguns acadêmicos me escrevem e tudo, eu falo, nós não estamos atrasados para nada. O seu propósito é seu. Eu falo que assim, eu não preciso roubar nada de ninguém, eu não preciso tirar nada de ninguém, porque o que é meu, o Senhor tem para mim, não é as pessoas. Uhum. Eu não preciso fazer força, não. O Senhor tem. Não Ele precisa vai- fazer muita estripulia, né, Não, doutora? eu não preciso sair da minha conexão com Deus ou corromper os meus princípios, sabe? O meu caráter. O Senhor tem para mim, Sim, entendeu? As pessoas que são para ser, serão os meus pacientes. sem dúvida. Então, assim, realmente a gente não precisa ter essa, sabe, essa coisa de Ansiedade. ou, às vezes de querer derrubar o outro em detrimento do seu próprio crescimento. Tem necessidade Isso tem muito disso. no mundo corporativo, a gente sabe, Tem. né, doutora? Então, por isso o autoconhecimento é tão importante. Tão importante. A gente saber quem a gente é, né? Essa pergunta que Deus fez pra mim, quem é você, né? Entender quem você é, pra onde você tá indo, né? Qual que é o seu propósito verdadeiro, não espelhado nos outros, né? Mas naquilo que Deus depositou. Eu amo Isaías 49:1 que fala que Deus já nos conhece desde antes da gente nascer, já chamando a gente pelo nome desde que a gente nasceu. Então, assim, Deus conhece a gente, né? Ele sabe dos nossos propósitos. Muito E bom. aí, quando eu voltei, que você perguntou da plástica, mas eu também voltei para o mundo corporativo, que foi assim uma grande surpresa. Que era uma coisa que eu tinha muito desejo, porque pensa, eu cresci numa casa que era cheia de pessoas, empresários. empresários conversando sobre empresariado. E eu ali, né, tipo assim, caí aqui de paraquedas. Então, assim, eu sempre gostei dessa parte administrativa. E quando eu voltei, eu fui convidada para ser diretora de uma grande holding em Minas Gerais. E assim, eles estavam conquistando a parte médica, eles eram mais do setor imobiliário e tudo mais, mas eles estavam começando no setor de saúde e me convidaram para ser diretora desse processo interessante de uma Uau. conquista de hospitais, plano de saúde, de empresas que tinham médicos, que atendia telemedicina e estavam explodindo a pandemia. Então, assim, eu consegui coordenar empresas que tinham 7.000 médicos, fazer projetos e, enfim, e estava ali mexendo com de tudo um pouco. Tecnologia, todo mundo correndo Tecnologia. atrás. Coordenava pessoas que mexiam com aplicativo e então assim foi um negócio assim que foi um boom assim, realmente Deus alargou minhas tendas e eu comecei a entender essa parte de gestão empresarial dentro de mim, dentro do meu sangue mesmo. E eu vi o quanto eu amo, eu sempre Tá na gostei. veia, Tá na veia. E ali, depois que eu casei, aí a gente casou bem na pandemia, que aí eu conheci meu esposo, foi 6 meses depois que a gente casou. Uau. E ele é advogado, e aí assim, a gente já começou, já sempre juntos, um ajudando o outro, né? Eclesiastes 3 fala
que um ajuda o outro. Então, um caminha com o outro Para fazer sentido. para fazer sentido. Então, a gente não tem uma coisa que, é a advocacia, é a plástica, não, sabe? É Deus. E a gente sempre caminha, então a gente é sócio um do outro. Aí a gente começou a ir para outros setores. E aí a gente empreende em outros setores juntos. Então, tudo que a gente faz é junto. Muito legal. Então aí hoje a gente faz esses E hoje empreendimentos. você tem o seu consultório em São Paulo. Quero É. saber como é que foi essa transição de Minas para cá. Me fala o nome do seu consultório, eu já sei, tá, gente? Mas fala, explica o nome, que é um nome muito bonito, Bonito, com né? muito significado. Sim, é a Zahav. A Zahav. Chama Zahav Authentic Institute. O Zahav significa ouro. Authentic de autêntico e o instituto, né? Porque é realmente um instituto onde eu quero trazer uma autenticidade e o ouro que cada um carrega. Eu entendo que cada um é uma faceta de Deus. Então somos todos ouro. Todos temos um motivo para brilhar. O judeu, eu e meu esposo, nós somos descendentes de judeu. E a gente entende que a gente não veio para brilhar, a gente veio para iluminar. E é muito diferente quando você vem para brilhar. Porque quando você vem para brilhar, você não tem uma luz, você só reflete ela, né? Você às vezes rouba até de outra pessoa, mas quando você vem para iluminar, a luz está em você. Sim. E quando a gente entende que Jesus é essa luz, né, a gente entende que a gente pode iluminar. Então, cada paciente, a Zahav, ela vem trazer essa luz de dentro para fora, sabe? É lindo isso. E essa transição de BH, te respondendo, foi assim, a gente estava com 9 meses de casado, a minha vida 100% estruturada em BH, e o meu esposo, nós dois somos de Campo Belo, e o meu esposo fechou o escritório em Campo Belo, a gente estava transicionando ele para Belo Horizonte, ali tudo bem, né? Eu estava muito estruturada ali, ele começando a estruturar, 9 meses, Deus falou, move. Tem uma passagem na Bíblia que o povo, quando estava no deserto, a nuvem levantava do tabernáculo e se movia. E então o povo entendia que era hora de armar a tenda, né, fechar as coisas ali e mover junto com a nuvem. Então a gente entendeu que a nuvem estava se movendo para São Paulo. Aí é uma história muito longa, porque eu tive vários sinais de Deus mostrando que realmente era para a gente vir e Pra estar capital. em São Paulo, capital. Portas se abrindo para nós virmos, assim, e assim, a gente entendeu, só vai. E aí a gente veio, assim, para você ter uma noção, eu falei com Deus assim, onde que eu vou morar? 2 dias depois, uma amiga minha ligou pra gente e falou assim, mora no nosso apartamento mobiliado. Nossa, já estava tudo pronto para vocês. Entendeu? Assim, foi um negócio muito forte, assim, como que aconteceu. Então a gente veio por essa obediência e demos reset. Pá, começamos tudo de novo. Que delícia começar tudo de novo, né? Quase aos 40 anos. Uau! Foi um desafio, assim, ó, sabe? Quando você, assim, parece que você vai... Deixar os hábitos daquela estourar. cidade para trás. Mas eu senti, assim, adaptar. eu tive um sonho Ah. que era uma árvore pendurada, sendo levada, assim, no ar, com as raízes todas penduradas. Eu conversei com a minha terapeuta, ela falou, essa é você só... A árvore é você. Só isso, né? Assim, você arrancou as raízes e tá sendo transferida para outro lugar. Isso dói, né? A adaptação, né? Quando você adapta uma árvore já criada, que tem raízes fortes num lugar, você vai replantar ela. Aí eu fui outro estudar solo. isso. Em outro solo, outro clima, outra umidade, outro tudo, né? Aquela árvore, ela vai perder todas as folhas. Parece que ela morreu. Mas depois ela volta a ser frondosa. E aí, ela cresce, enquanto ela perde todas as folhas, é porque ela tá criando raízes mais profundas. Aí a energia dela tá toda na raiz. Olha que lindo. É lindo isso. A Deus me natureza fez ensina tudo pra gente. tudo. Deus me fez estudar isso na época. Então eu entendi que eu ia perder bastante folha. Ia parecer que eu tava morrendo. Caducou, como fala. E aí agora nasce a Zahav, né, um sonho tão antigo no meu coração, em que eu tô podendo colocar ali realmente o que eu acredito, um ser trino. Porque quando eu converso com você, eu não tô conversando só com você olhando nos seus olhos, eu tô olhando na sua alma, no seu espírito. E você também me olhando na minha alma e no meu espírito. Então, somos um ser trino. Sim. Então, estamos conversando em trindade. Eu não posso ignorar isso.
né? Então eu realmente levo isso em consideração com meus pacientes, esse respeito pela Trindade, sabe? Gente, isso é lindo. Eu imagino como é que funciona aqui a sua primeira consulta. Me conta, como é que é quando chega uma mulher com uma grande dor, que geralmente é ou Sim. uma dor emocional, uma dor psicológica, ou simplesmente uma questão estética. Tudo bem, eu respeito muito isso também, Sim. porque justamente a estética é o que você falou, a sua análise foi perfeita. Como é que é quando você recebe, então, a pessoa, quando ela senta, você serve um cafezinho, ou você já É, começa a anamnese de outra maneira? Como é ah, que é? não, é super diferente ali. Sim, eu primeiro que eu quero deixar o ambiente de casa. Porque eu acho que aquela história de tipo assim, eu vou ao médico, pode ser até traumático para algumas pessoas. Doloroso. Doloroso, eu não conheço o passado delas. Então, assim, desde antes a gente já pergunta o que que você gosta de beber, se você tem alguma restrição e tudo mais. Aí quando chega, sempre já tem ali uma frutinha, tem um cafezinho, aí tem o que você gosta de beber e tudo. Eu vou tomar um café com a paciente, tem um lanchinho e tal. Então, assim, a minha consulta não consigo fazer ela menos de 1h30. É uma coisa bem demorada, porque eu Que quero bom deixar a isso. pessoa bem à vontade. Eu acho que assim, hoje o mais precioso que eu falo que a gente tem chama tempo. E assim, a gente simplesmente tirar a pessoa da rotina dela, trazer ela para dentro do meu consultório e ser algo que não vale a pena, não é pelo dinheiro, não, é pelo tempo dela. Então eu Uhum. quero valorizar Respeitar o tempo da pessoa. isso. Então, se ela veio até mim e ela teve aquele tempo de vir até mim, sentar na minha frente, poxa, eu não quero estar preocupada com mais nada fora, entendeu? Uhum. Então a Entrega gente total ali. então a gente sabe que assim, as primeiras consultas, elas são marcadas especificamente em horários já pré-reservados para que não haja confusão de agenda. Uhum. Então, assim, por exemplo, no dia que eu opero, eu não tenho mais nada nesse dia. Eu Sim. opero naquele dia e eu opero uma pessoa por dia só. Eu não Uhum. opero duas, três. Muita É responsabilidade. muita. Então, assim, eu quero saber tudo da sua história, lembrar quem é você, lembrar por que que você está operando e entender, estudar o seu caso, dormir bem, comer bem, ter boa energia ali naquele momento, Isso que eu ia dizer, entregar. direcionar a sua energia para aquele paciente naquele Sim, momento. porque você imagina eu terminar uma cirurgia e saber que já vem uma logo em seguida. Entendeu? Eu nem consigo imaginar, nem sabia que tem médico que faz isso. Tem, Olha só, tem. que O absurdo. mais comum, né? O Uhum. mais comum é que 5, 6, 7 cirurgias num dia. Então, assim, eu acho que é muito desgastante, sabe? Pelo fato de eu já ter passado essas outras coisas também, de burnout, de tudo mais, não é um respeito só comigo, mas para com o paciente, né? E doutora, como tem sido empreender na saúde, na cirurgia plástica em São Paulo especificamente? É um público 100% diferente do de Minas. É mesmo? Muito Em que diferente. sentido? Nossa, eu falo que assim, eu fico brincando que lembra daquela história do leite e do café? Da República de Café com Leite. É muito diferente, cara. Minas, o mineiro ele é mais hospitaleiro, mas o mineiro ele tem esse jeitinho mais assim, devagar, Desconfiado? desconfiado, então ele vai em você, mas ele precisa criar confiança e tal, 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 entendeu? Então, assim, ele não é muito direto, ele vai Hum, tentar comer pelas beiradas, entendeu? uhum, O paulista, o paulistano em si, o da capital, né, até mais do que o resto do interior, uhum, ele é muito direto, porque aqui a gente não tem tempo de nada. O uhum, trânsito e tal, e a loucura, e não para, uma cidade viva, ativa. E o paulistano fica igual, né? uhum. Então, essa atmosfera acelerada, o paulistano, assim, se ele sentou ali, então ele já tem que sair dali com tudo pronto, papapá. E assim, então eu fico tentando dosar. Então, eu puxo um pouco o paulistano para o lugar de paz. Então, eu falo assim, calma. Calma, que a gente vai para um lugar de paz agora. Desacelera um É o seu pouco. tempo, o seu momento. Isso. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ser direta com aquilo que ele precisa. Uhum, Então, assim, eu demorou um pouco, eu aprendi como que é essa diferença do paulistano com o mineiro. O paulistano gosta do meu jeitinho de mineira, mas eu também tive que aprender a ser mais, assim, mais paulistana em alguns aspectos, assim.
mas sem perder a minha essência, porque eu Sim. também não quero perder essa minha Sem essência, assim, dúvida. de ser doce, de trazer essa doçura pro meu consultório, Esse esse acolhimento. acolhimento, essa coisa de trazer uma sensação de casa. As minhas pacientes vão lá e falam, ah, nem dá vontade de ir embora, sabe? Então, assim, é muito gostoso isso. Tem paciente que fica, tipo, tem paciente que vai lá só tomar um café comigo, já operou, já não tem mais nada pra fazer, liga e fala assim, quero tomar um café com a doutora. Seu consultório no Itaim, já anotei. É, Eu no vou Itaim. passar lá pra gente conversar Passa. depois, hein, doutora? Depois nos bastidores eu te contar também minhas experiências com a Tá. cirurgia plástica, que assim, é um universo à parte também. Eu Aham. sou apaixonada, gosto muito de estudar sobre esse tema. Sim. E aí eu te pergunto, quando você vê um nariz perfeito, você esculpiu ali no rosto da pessoa, o que que você fala? O que que você sente? Eu vi alguns vídeos de pacientes suas tirando ali o curativo, chorando pela primeira vez. E Nossa, dá qual vontade de é? chorar, né? Dá. A maioria das vezes eu choro. Você sempre? Às vezes eu fico assim, ó, contida, principalmente se tá filmando. Nem todas as pacientes autorizam. Sim. As que autorizam, aí, assim, às vezes eu vejo que tem câmera, eu fico assim, me segurando, assim. Aham. Ai, mas, cara, não tem jeito. Eu me emociono porque eu conheço a história por trás daquilo, o sonho realizado, sabe? Eu me coloco no lugar da pessoa, eu falo, cara, eu tinha um cabelo muito preto. E aí chegar nessa cor de cabelo foi um processo que eu vivi, que eu fui lá no loiro platinar pra voltar pra essa cor e tal, tal, tal. Então assim, você vai tentando se achar. Eu acho que quem operou fica meio que tentando se achar ali no espelho. Então eu quero trazer esse lugar que a paciente, tipo assim, ela vai se olhar e falar: "Ai, que linda que eu tô". Não Se tem nada, reconhece, não é? né? Então, assim, por isso que eu gosto da naturalidade, sabe? Então, assim, eu me emociono, eu amo, eu amo. Aí eu falo, cuida desse meu nariz, eu falo com os meus pacientes. Esse nariz é mais meu do que seu. Não, e a pessoa tem que estar preparada para ter aquele nariz também, né? Porque tem gente também que acho que fica em crise de identidade ali. Tem, eu já tive algumas pacientes assim, Sim. que não se reconheciam, que teve que passar por um processo Choraram. de terapia mesmo, Sim. com um nariz maravilhoso, todo mundo elogiando Não e tal, tal, gostaram. tal. E assim, depois aprenderam a gostar, mas é que grandes mudanças, às vezes pacientes que têm a giba muito alta, o nariz muito baixo e tudo mais, grande, e a gente adapta aquele nariz, às vezes a paciente, ela passa a não se ver. Imagina que, Essa às não vezes sou ela eu. passou 32 anos da vida dela se vendo daquela forma, de repente, ela não sou eu, né? Então, assim, não são as vozes externas. Eu sempre falo isso com as pacientes. É Claro. você tem que se reconhecer, né? Então, é um trabalhar mesmo da própria mente. Algumas pacientes são mais sensíveis emocionalmente. Já chegou alguma paciente com um pedido totalmente fora do padrão e você falou, não, não faço Já. isso? Já, muitas. Pode dar um exemplo? Teve uma paciente que chegou com um nariz especificamente de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, uma pessoa pública, e que ela queria o nariz dessa pessoa. Que eu particularmente não gosto, e que inclusive essa pessoa que é bem conhecida, já passou por várias cirurgias, já até entrou em contato com o meu consultório para eu operá-la. Uau. Então, assim, é um nariz que não tá ainda, não chegou no ponto e tal. E ela queria um nariz igual dessa pessoa, que esteticamente, primeiro, não combinava com o rosto dela, nem com as linhas faciais dela, e muito menos era um nariz que a gente diria natural, assim. Então, foi uma conversa longa, e só que ela falou, ai, eu não, então eu quero achar alguém que faça. Eu falei, não, tudo bem, te respeito. Aí eu respeito muito mesmo, porque eu não posso também colocar a pessoa para fazer a minha vontade, né? Ela tem que alinhar a vontade dela com com o que eu acredito que é belo. E eu acredito que é belo o que é natural. Porque o seu rosto foi desenhado de um jeito, o meu de outro, a sua altura é diferente da minha. Então cada um tem um desenho. E eu preciso entender esse desenho para colocar um Não melhor pode nariz. ficar desproporcional, Não, fora do eu padrão. não posso assinar o meu nome no seu rosto, Perfeito. né? Muito bom. Você criou um protocolo também, Criei. que eu tô sabendo. Queria que você contasse como é que funciona esse protocolo. É para todo mundo, não é? Sim. Então, Velvet Radiance, né? Eu dei esse nome porque ele traz sofisticação, ele traz brilho, ele traz leveza, e essa é o Radiance de iluminar, né? Que tem tudo a ver com ouro. A minha ideia é fugir um
pouco dessa coisa que tá sendo muito comercializada. Eu nunca segui esse caminho do comercial, na verdade. Eu nunca quis seguir esse caminho comercial. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que... Você vê, minha família é toda empresária e eu fui pra medicina. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito autêntica. Por isso eu coloquei o Sim. authentic, entendeu? Sim. Então, o Velvet, ele é para pessoas que querem conectar com si mesmas, se sentirem belas dentro do natural. Ele não Que é legal. algo que eu vou falar com você assim, você vem no meu consultório, em um dia eu te faço tudo, tchau. Não. Ele é um acompanhamento. Eu tenho uma Do paciente, corpo todo? Rosto, corpo? tudo, Como é? tudo. Eu tenho uma paciente que ela já trata comigo há 10 anos. Ela é uma cantora gospel e eu já faço um acompanhamento dela. Ela vai, acho que ela faz 49 esse ano, a Ana Paula Valadão. E assim, já tem muitos anos que eu cuido dela. E às vezes o pessoal faz umas trend dela assim, de tipo, ela com 19, ela com 20 e tantos, ela com 30, ela com 40, ela tipo tudo igual. Porque esse envelhecimento em que a gente vai deixando a pessoa com a cara dela, Aham. ela não mudou, Sem transformar, mas é um envelhecimento saudável. Sim. Entendeu? E autêntico. Autêntico. Sem mudar ela. Entendeu? Sem colocar ela na Respeitando a modinha. natureza. Respeitando o rosto dela. As linhas dela. Sabe, o que é ela. Entendeu? Então, assim, às vezes o pessoal me manda e fala, não, mas ela tá mais parecida com ela com 19 anos, com 20 anos Ai, e que tal. delícia isso. E isso porque a gente tem que respeitar esse envelhecimento dentro do que é da própria pessoa, sem, sabe, sem criar um modismo. E a gente vê cada coisa na rede social, né, doutora? Muito. Todo mundo muito igual, todo mundo com É. bocão, com aquele nariz com ácido hialurônico na ponta, Uhum. né? Eu falo que eu gosto muito da história da medicina. Eu já fiz parte da sociedade, já ganhei prêmio da Sociedade de História da Medicina, sabe? Eu gosto muito. E estudando a história da medicina, né, e até da estética, se você for ver a história da humanidade, ela é muito engraçada, ela vai e vem. Até a moda é assim. Sim, são ondas Ondas. que se Então, assim, intercalam. a beleza em épocas, assim, medievais, assim, é totalmente diferente da beleza pós-medieval. Então, são ondas. A beleza antes da guerra, da Primeira e Segunda Guerra, é totalmente diferente da pós-guerra, sabe? Sim, o pensamento humano se transforma. Exato, porque mudou, né? A sociedade mudou e tudo. Então a gente tá numa onda agora em que as mulheres querem ficar muito com o rosto muito marcado. A gente tá voltando pro grego-romano ali. Existe uma marcação ali muito de poder. E como aquele formato romano das estátuas, né, dos homens com uma Maxilar, marcação de marcado. maxilar e tal, 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 isso traz poder. Então a gente vê mulheres que querem se sentir empoderadas. Então a gente também vê a estética migrando para esse lugar no feminino, trazendo algo do masculino para trazer empoderamento. Olha que interessante, É. verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é onda agora, mas não vai ser daqui a 10 anos. E aí? Assim como a prótese de silicone, Isso. que tem uma onda de explantes. Exato. E que, assim, nos Estados Unidos teve a onda do explante. Agora já tá entrando na onda do implante de novo. Entende? Então a gente não pode andar segundo a moda. Eu sempre falo isso com os meus pacientes. Porque, Muito gente. cuidado, um alerta importantíssimo, hein, gente? Isso. Porque Ouçam a doutora Paula, que ela tem razão nesse É. sentido. uma coisa, sabe o que eu falo? É você ir numa loja e comprar um sapato que tá na moda. Olha o sapato da moda da Gucci de 20 anos atrás. Você não usaria hoje. Entendeu? A mesma coisa. Então a gente não pode ir segundo a moda. A gente tem que ir segundo o seu alinhamento. O seu alinhamento corporal. Respeitar isso. O seu alinhamento facial. Aquilo que fica belo para você. Entendeu? Sim. E tem muita menina jovem já procurando procedimento, Tem. doutora. Muita. Com 18 anos já quer mudar tudo. Tudo. Eu sempre falo alerta. Ponto de exclamação, cuidado, mães. Porque a gente não sabe o efeito disso quando elas fizerem 30, 40 anos. Entende? É assim, é como se fosse um laboratório em vida.
E eu acho muito perigoso, porque a gente está começando a entender os efeitos desses produtos. Então, o ácido hialurônico, por exemplo, a gente já começou a entender algumas inflamações aí provocadas pelo ácido hialurônico, em que talvez exista umas reações inesperadas e produções de anticorpos e até consumo de células de gordura. Então, assim, a gente tá num movimento de estudo em que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro quando explodiu a bichectomia. Nossa, mas era assim, dia sim, dia outro também, procurando por bichectomia no meu consultório. Era dia sim, outro também, eu falando, não faço. Não, não faço, não faço. Ninguém sabia Porque se o rosto ia despencar. isso, e Daqui a despencou, poucos anos, é verdade. né? Então a gente vê meninas hoje com 39, 40 anos fazendo lifting facial. Por quê? Porque fez há 10, 15 anos atrás, há 12 Emagreceu anos atrás, muito. emagreceu muito. E a bola de bichar é o único sustento que a gente tem do malar. Então, você tira aqui, ó, despenca. E tudo que a gente não quer. Porque aí você vem com um jaw despencado. Então, a gente vê meninas novas com um jaw, Sim. que era pra O estar... bulldog. que é aquele bulldogzinho, Uhum. que era pra estar com 45 anos. Gente. Entendeu? Então, assim, a gente vê um adiantamento, por quê? Modismo. Modismo. Porque chama face cadavélica. Que é aquela quis cadaverizar a face muito antes do envelhecimento facial. E aí eu te pergunto, desde quando isso é bonito, né? Quem inventou que isso é bonito? Pois é. De onde surgiu? A indústria é É a terrível. indústria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, realmente ser muito ponderado, parcimonioso, entender passo a passo, sabe? Eu não chega um monte de produto novo, pá, mata. Calma, gente. Olha, espera, Espera. vai se informar, vai estudar, vai Isso. consultar uma médica como a doutora Paula Furtado, que está aqui na minha frente. Doutora, mas que riqueza de entrevista, quanta coisa você traz aqui para o nosso público. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Quero voltar a falar sobre empreendedorismo. Vamos. Qual o maior desafio você tem enfrentado hoje como empreendedora? Eu sei que você tem uma grande base, que é seu marido, Sim. mas falando, você é empreendedora. Você como mulher, tem Nossa, preconceitos? Tem algo para dividir aqui com a gente? Tem preconceito. A mulher, ela tá crescendo no mercado. Eu acho que ela não precisa gritar. Acho que a gente pode entrar com leveza, com sofisticação, com delicadeza, do jeito que a gente é mesmo. A mulher, ela não adianta, ela é um estandarte. A Bíblia fala que a gente é sustento da nossa casa, da nossa família, então a gente não precisa berrar. Eu acho que a gente vai pegar o nosso espaço com leveza. Os homens estão começando a entender isso, mas infelizmente o mercado ainda é muito masculino. Então, assim, eu vejo que às vezes em reuniões que eu e meu esposo, a gente sempre é sócio, às vezes reuniões comigo e com meu esposo. Às vezes eu percebo olhares mais para o meu esposo do que para mim, por exemplo. E às vezes a ideia que está surgindo ali, a criatividade que está ali em torno da mesa, veio de mim. Mas Olham antes para ele. olham antes para ele. Então, assim, existe isso, tá tudo bem. Eu não me importo, contanto que haja respeito, Sim. né? Eu acho que a gente precisa ter, sim, uma valorização. Tem que cair essa coisa da masculinidade muito forte, de achar que a mulher é frágil, de achar que pode se aproveitar da mulher, porque ela não é. Se você ler, eu falo que Provérbios 31, da mulher virtuosa, se você ler ali a partir, acho que do versículo 12 para frente, você vai ver uma mulher que planta, colhe, tece roupa para os filhos, para o marido, ela que faz negócio, ela que faz a roupa do inverno ainda, ela faz a roupa do verão ainda quando tá no inverno. Ela é tão... Já pensando no futuro. ela é tão, assim, dinâmica. Estrategista, entendeu? Que eu canso só de ler. Eu falo, Jesus, que tanto de energia que essa mulher tem, sabe? Então, assim, a gente pode ser sim essa mulher, tá tudo bem a gente ser essa mulher. Mas a gente não pode perder a honra. Você vê que o marido dela vai lá para a porta da cidade elogiar ela. Então, assim, ela não desonra o marido, ela não berra quem ela só faz o que é dela, entendeu? E o marido dela traz a honra para ela, lá na porta da cidade. Então, assim, os próprios homens, eles vão nos honrar. Eles vão perceber quem somos. Então, assim, existe sim um preconceito, eu acho que ele tem que realmente cair,
mas com respeito, a mulher vai chegando, né? Com o nosso jeitinho feminino e tudo mais. A gente é muito rápida, né? Com Eu acho que essa coisa naturalidade. com naturalidade, essa coisa da gente perceber os ambientes rápido, né? Enxergar lá na frente e tal. Esse raio-x, né? É. E é muita intensidade. Imagino que sua rotina seja muito corrida. Como é que você faz para equilibrar os pratinhos, doutor? Jesus, então. Hoje eu falo que assim, a gente tá começando a equilibrar melhor. Mas teve momentos assim que eu falei, gente, eu acho que eu vou surtar. E a gente ainda pegou um cachorro no meio de tudo Uau, isso. que legal. Eu sou suspeita, adoro animais. Eu também é muito amo. bom. Mas assim, eu falo que a gente tem que ter um bom planejamento, sabe? Então, por exemplo, sexta-feira, eu falo com meu esposo, a partir de 5 horas da tarde, é entardecer, eu não quero nem saber, nós vamos ter o nosso momento. Então a gente reserva a nossa sexta à noite, sábado, o dia todo, até o entardecer do sábado, para que a gente fique nós dois juntos. Então a gente sai para jantar, ou a gente vai encontrar com amigos, mas a gente tem um tempo só nós dois. Curtindo a vida. Curtindo e tudo. Então, sábado é um dia que a gente tenta, né, assim, não pegar nada de trabalho e tudo mais. Então, a gente tenta realmente executar aquilo ali de uma forma muito soberana mesmo, exatamente como a gente faz no nosso trabalho. Eu falo que, da mesma forma como a gente equilibra o pratinho do trabalho, tem que equilibrar o pratinho da família. Com a mesma disciplina. A mesma disciplina. Então, assim, a disciplina também de alimentar, né, de cuidar de si mesmo e tudo mais. Então, a gente tá colocando esses pratos no lugar certo. Então, às vezes, desequilibra. Aí, se desequilibra, aí eu falo, desequilibrou, amor. Então, vamos reequilibrar, sabe? Para que a gente não perca. Porque eu falo assim, ó, eu sempre falei isso com meu marido. 5 graus agora, ele vai assim, ó, 5 graus é bem pouquinho, não tem problema. Mas se você traçar a linha que é onde você deveria estar, os 5 graus ele vai se distanciando, daqui a pouco ele tá 90 graus. Aí você tá apontando, era pra você estar apontando pra cá, você tá apontando pra lá. E vai um para cada lado. E vai exato. Então eu falo assim, não, vamos reajustar a rota. É isso que é o importante. Não tem problema a gente desalinhar. O importante é a gente perceber que desalinhou e realinhar. Falar, opa, vamos conversar, Isso. vamos fazer a coisa certa. Isso. Então, eu acho que o empreendedorismo cabe dentro disso. Eu acho que é não ir porque o mercado tá te puxando, mas ir porque você quer dar aquele passo, por exemplo. Mas aquele passo vai te desalinhar? Então, cuidado, né? Então, eu acho que é essa coisa de perceber antes, assim, né? Desalinhou aqui, então, será que vale a pena? Então, vamos dar um passo para trás para dar 2 para frente? Acho que é isso, sabe? Essas percepções que eu falo que antecipadas, né? O que você diria para você mesma ali no começo da carreira? Nossa, Hoje? eu ia falar assim, minha filha, por que você tá ansiosa? Para de ficar ansiosa, vai dar tudo certo. Não sofre, para que essa dor no estômago? Você Pode sofria dormir. muito? Nossa, eu tinha Não muita dor no dormia? estômago. Não, eu sempre fui ruim para dormir. Aham. Mas aí, minha filha, era uma preocupação atrás da outra, sabe? Aquela ansiedade de comparar com o outro. E eu sempre fui muito de andar com pessoas mais velhas Tá. do que eu. Então, eu me comparava com as pessoas que já tinham caminhado uma jornada mais longa. Era muito injusto. Então aí eu Você era era muito rigorosa com muito você rígida comigo mesma. Aí então eu não, imagina, a pessoa já tinha andado 10 anos na minha frente, e eu tava querendo me comparar com aquela pessoa. É muito ruim isso, né? Então assim, eu hoje olharia pra trás e falaria, Paula, calma, minha filha, vai dar tudo certo, não é do seu jeito. Deus vai desconstruir seu castelinho, a onda vai bater, vai desconstruir tudo, mas Algumas o jeito... vezes, né? Mas o jeito que ele constrói é tão melhor, Sim, tão mais fortificado, né? sim. Eu tava falando com meu esposo, a gente lá no escritório dele, eu coloquei uns quadros, ele colocou. Ele achou uns quadrinhos de umas fotos que eu tirei quando eu fui pro Canadá em 2007. Olha quantos anos tem isso. E eu tirei essas fotos e eu enquadrei elas em 3 quadrinhos, 3 ou 4 quadrinhos. E aí esses quadrinhos hoje estão no escritório do meu marido. E aí ontem eu falei com ele assim, eu jamais imaginava que essas fotos que eu tirei lá é tipo pássaro com o Niagara Falls atrás, a neve caindo e tal.
Falei, eu jamais imaginava em 2007 que isso ia vir parar no escritório do meu marido. Que lindo Quantos isso. anos se passaram, sabe? É a sua energia colocada ali. Ali, né? Então, assim, eu falo que a gente não precisa preocupar. Não precisa, o Senhor, Ele vai conduzindo. Se a gente entrega, de verdade. Tem um versículo no Salmo 37 que fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, sabe? Tipo, não é só entregar, é confiar. Aí é um segundo passo diferente. Muito bom. Então, diante das crises, você entrega tudo para Deus. Eu tento, Confia. né? Não vou me fazer de santo, porque é muito difícil às vezes. Nossa, é muito difícil. A gente passou por um aborto. Tem 1 ano. Olha que eu vou te falar. Foi muito difícil. E eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de lidar com as emoções, assim, rápida. Eu sou muito rápida para lidar. Então, assim, se eu tiver que passar por aquilo, eu olho para dentro de mim e falo, então vamos passar. Vai, vamos. É um vale, então vamos. Mas vai chegar um momento que você vai sair desse vale. Mas eu vou te falar, foi difícil sair desse vale. Eu não imaginava. Vocês já estavam aqui em São Paulo? Já. E lidar com a expectativa do materno frustrada, de tipo assim, porque você cria tudo, né? São 3 meses que eu já tava ali, quartinho e tal, e eu vou ser mãe, minha vida vai mudar, e tal, que toda aquela ansiedade, meu Deus, tem um ser vivo dentro de mim, bum, não tem mais, sabe? Então, assim, é uma expectativa frustrada. E a Bíblia fala que a esperança adiada adoece a alma. Então eu falei, Deus, não me deixa ficar com essa alma doente, mas foi muito difícil. Ai, eu brigava com Deus mesmo, sabe? E eu não aceitava, e assim, foi assim, desequilíbrio hormonal também, né? Sim, que Físico. pega muito. Então, assim, foi um período que foi muito difícil confiar no Senhor. Nossa, eu confesso que foi muito difícil. Mudar para São Paulo foi muito difícil. Assim, hoje, vai fazer 3 anos que a gente tá aqui, eu olho para trás, passou a tempestade. Mas vai entrar dentro da tempestade? Não é fácil, eu sei que não é. Mas vale a pena confiar, né? Assim, eu falo que assim, uma criança esperneando no chão, ela se machuca. Mas espernear no colo, ela não vai se machucar, né? Então, eu falo assim, Deus, eu quero espernear no seu colo. Deixa eu espernear, mas deixa eu espernear no seu colo. Então, eu me seguro, mas deixa eu espernear, vou berrar mesmo. Mas no momento certo, Deus vai falar, calma. Sabe quando... já viu um pai segurando uma criança que tá... Sim, e essa metáfora agitada. vale para tudo na vida, né? Então, assim, eu já vi... uma vez eu estava no shopping, a criança estava esperneando numa loja de brinquedo. Nunca me esqueci disso. E ele tava berrando e o pai pegou. E a criança batia o pé assim, sabe? Deve ter machucado o pai. Sim. Mas o pai abraçou e falou, calma. Filho, olha pro papai. Eu sou seu pai. Quando ele falou isso, eu fiquei olhando aquela cena. Eu falei, e não é assim, cara, que Deus faz com a gente? É isso. Então, assim, tudo bem a gente espernear e tal, mas assim, no colo do papai, assim, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. E que dica você daria para quem quer começar a estudar medicina e mais especificamente a sua área, a cirurgia plástica? Não faça por dinheiro. O dinheiro, como diz o meu pai, ele não aceita desaforos. Eu acho que tudo que a gente faz por dinheiro, ele não traz nenhum valor. Ele só traz... acho que ele só traz dinheiro por si só. O valor mesmo das coisas não está no dinheiro, mas o valor mesmo está na vida. Sim. Então, se você cumprir a sua carreira com propósito e entendendo que existe um algo além, não é o dinheiro que vai te ditar as regras, você vai ser muito mais feliz. Agora, se você depender do dinheiro, é uma busca incessante de alegria que você nunca vai alcançar. Algo vazio. Totalmente. É uma ida sem fim, em que depois você olha para trás e fala, e aí, o que eu fiz? Qual é o meu legado? O que eu deixei? Sabe? Porque celeiros cheios que você deixa para os seus filhos é bom. Mas será que eles vão aproveitar mesmo? Será que eles vão multiplicar aqueles celeiros? Mas se você deixa valores, princípios, se você deixa um legado, mesmo que você não tenha filhos, mas que você tem outras pessoas te assistindo, que você deixa um legado que pode ser continuado, um propósito que pode ser continuado, isso sim tem valor. Sim. Entendeu? E qual legado você quer deixar, doutora? Eu quero deixar um legado
primordial de que sem Jesus é impossível a gente caminhar aqui na Terra. E o meu estandarte é Ele. E o meu segundo legado que eu quero deixar é que sem obras a fé é morta. Então, assim, a gente tem que fazer sim o bem para o próximo, sabe? A gente tem que cumprir sim com o que a gente foi chamado para fazer, sem olhar para as circunstâncias, mas olhando para o próximo, sabe? Olhando para a necessidade do outro. Então, eu sempre quis fazer isso, sempre fiz, na verdade. Eu sempre ajudei missões, eu sempre ajudei financeiramente, ajudei indo. É uma coisa que eu continuo fazendo, às vezes dou cirurgia de graça lá no meu consultório e tudo mais. É uma coisa que eu gosto de fazer, sempre fiz, e é um legado que eu sempre quero deixar, sabe? Quem Sendo anda útil. perto, quem caminha perto de mim, sabe desse meu coração, sabe que é um propósito muito além que a gente está cumprindo aqui, que eu não quero que para em mim, que eu quero que continua. Eu quero morrer e que as pessoas continuem o que eu comecei. Maravilhoso, maravilhoso. Vou assistir isso de perto, doutora, Ai, com obrigada. certeza. Agora, 3 anos de São Paulo, sua clínica no Itaim, que eu quero muito conhecer pessoalmente, Vai ser um prazer. inclusive. Que mensagem você quer deixar para a Paula do futuro neste podcast hoje? A gente está em abril de 2025. O que que você quer falar para a Paula daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Eu quero falar para Paula que, de novo, não precisa ficar ansiosa. Vai dar tudo certo. Deus tem os princípios e valores já estabelecidos. Quando eu nasci, já tinha esses princípios estabelecidos, então vai se cumprir. Tudo é para Ele. A Bíblia fala das mãos dele veio, para as mãos dele volta. Então vai voltar para as mãos dele, vai retornar para a glória dele. E tudo que eu projetei, eu sei que vai se cumprir por causa dele, não por minha causa, mas também por causa do próximo, daquilo que vai ser executado ali, já pensando no próximo. Amém. Eu acredito muito nisso e Amém. que você volte mais vezes para a gente conversar sobre cirurgia Com plástica, certeza. sobre as suas missões pelo mundo, que a gente Sim, falou pouco sobre isso, sim. dicas que você possa dar para as mulheres, para os homens também. Tudo Legal. que você quiser falar sobre empreendedorismo, saúde, será muito bem-vindo aqui no Viver e Muito Empreender. obrigada. Deixa suas redes sociais, por favor, doutora. Deixa. DRA, arroba DRA Paula Furtado, é o meu Instagram, que é a doutora, né? Mas não é doutora, é DRA Paula Furtado. E aí eu tenho o telefone da clínica, que é o 11 9 18 74 20 21. Você vai falar com a Jennifer ali na Zahavi. E você também pode seguir a Zahavi. É zahavi.instituto o Instagram. Muito bom, doutora. Obrigada pela sua Eu que presença mais uma agradeço. vez. Muito obrigada. Paula Furtado é o nome dela, o Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até uma próxima. Tchau!